Um milionário rejeita a própria mãe, mas chora desesperado ao descobrir a verdade. Um milionário, obcecado pelo sucesso, ignora os chamados da única pessoa que sempre esteve ao seu lado, sua mãe. Quando ela aparece em seu escritório, com os olhos carregados de saudade, ele a recebe com impaciência, sem sequer imaginar que aquele poderia ser o último encontro deles. O que ele não sabe é que aquele momento está prestes a revelar uma verdade devastadora, que mudará sua vida para sempre. Prepare-se para uma história de arrependimento, redenção e a força do amor incondicional. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A mesa de vidro refletia a luz fria dos lustres modernos no topo da ampla sala de reuniões. Marcelo Dias, vestindo um terno impecável, percorria com os olhos afiados os contratos à sua frente. Os executivos ao redor da mesa aguardavam suas palavras com expectativa. Na tela à sua frente, números milionários piscavam, a promessa de mais um grande negócio. O investimento inicial precisa ser reajustado. Não podemos comprometer a margem de lucro, disse ele com a firmeza de quem sabia o que fazia. Os homens assentiram, tomando notas, enquanto Marcelo cruzava os dedos sobre a mesa, satisfeito com o rumo da negociação. O tempo era dinheiro, e ele não estava disposto a perder um segundo sequer. A porta da sala se abriu levemente e seu assistente Miguel entrou silenciosamente carregando o celular de Marcelo. Ele se aproximou com cautela, inclinando-se discretamente para depositar o aparelho sobre a mesa, a tela acesa, exibindo um nome: Mãe. Marcelo lançou um olhar rápido para o telefone, sua expressão endurecendo por um instante. Então, com um suspiro discreto, virou-o de tela para baixo e continuou a reunião sem hesitação. Como eu dizia, o custo-benefício dessa aquisição precisa ser analisado com mais atenção. Vamos prosseguir. O telefone vibrou mais uma vez, insistente, mas Marcelo sequer desviou o olhar dos documentos. Sua mãe podia esperar. Ela sempre ligava, sempre queria falar de coisas pequenas, corriqueiras. Ele lidaria com isso depois, ou talvez nem precisasse. Elisa segurava o celular com ambas as mãos, os dedos enrugados, apertando o aparelho como se, de alguma forma, isso pudesse fazer Marcelo atender. O visor já exibia 3 chamadas perdidas. Olhando pela janela de sua pequena casa, viu o sol se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. A luz dourada entrava pela cortina fina da sala, iluminando as fotografias na parede. Lembranças de um tempo em que Marcelo ainda era um menino, sorrindo ao seu lado em cada retrato. Ela suspirou, pousando o telefone sobre a mesa. Talvez ele estivesse ocupado. Ele era um homem de negócios, tinha compromissos importantes. Levantou-se devagar e foi até a cozinha. Pegou um prato no armário e serviu um pouco da sopa que havia feito mais cedo. Estava morna, mas ela não se importou. Com o tempo, havia se acostumado a jantares silenciosos, apenas com o som do rádio de fundo para lhe fazer companhia. Ainda assim, sentia falta de ouvi-lo. Passou os olhos pela pequena sala outra vez, detendo-se em um porta-retratos no aparador. Marcelo, aos 8 anos, segurando uma bola de futebol e sorrindo para a câmera. Ele adorava jogar no quintal depois da escola, e ela sempre o chamava para dentro quando já estava escuro. "Vai pegar um resfriado, menino!" Ele revirava os olhos, mas obedecia. Elisa sorriu sozinha, o gosto da sopa tornando-se insosso em sua boca. Marcelo já não era mais aquele menino. E, ultimamente, ela se perguntava se ainda fazia parte da vida dele. Talvez amanhã ele atendesse. Decidiu que tentaria novamente outro dia. O prédio comercial de Marcelo brilhava contra a noite de São Paulo. Janelas de vidro refletindo a cidade que nunca dormia. Do lado de fora,
O tráfego era intenso, mas ali dentro reinava um silêncio absoluto. Já passava das 10 da noite, quando Marcelo saiu do escritório, afrouxando a gravata enquanto caminhava até o elevador. Seu corpo exausto pedia descanso, mas sua mente já traçava os planos do dia seguinte. Na recepção, Sofia, sua secretária, ainda estava de pé, organizando alguns papéis antes de ir embora. Ela ergueu os olhos ao vê-lo se aproximar. Sua mãe ligou algumas vezes hoje, disse ela casualmente, enquanto fechava a pasta de documentos. Marcelo parou por um instante, apenas o suficiente para soltar um suspiro cansado. Ela sempre faz isso. Deve querer falar sobre alguma coisa sem importância. Sofia inclinou a cabeça, cruzando os braços. E se for importante? Marcelo deu de ombros. Se fosse, ela teria deixado uma mensagem. A resposta saiu automática, fria. Ele não percebeu o jeito que Sofia o observou por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas optou por se calar. Bom, vou indo, disse ela pegando a bolsa. Boa noite, Sofia. Marcelo saiu do prédio e entrou em seu carro. O motor roncou suavemente e ele acelerou pela avenida movimentada. O rádio tocava uma melodia baixa, mas sua mente já estava em outro lugar, planejando as reuniões do dia seguinte. Havia tanto a fazer, tantas decisões importantes para tomar. No banco do passageiro, o celular vibrou mais uma vez. Ele olhou de relance para o visor iluminado. Mãe. Apertou os lábios e ignorou. Ela poderia esperar. Sempre poderia. Marcelo dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, o ronco suave do motor preenchendo o silêncio dentro do carro. Do lado de fora, a cidade fervilhava, cheia de vida e movimento. Pessoas riam em bares, casais caminhavam de mãos dadas pelas calçadas e os semáforos piscavam sua rotina de sempre. Mas para ele, nada disso importava. Sua mente estava focada no que realmente interessava: trabalho. Enquanto parava em um semáforo, sua mão deslizou automaticamente para o celular no banco do passageiro. A tela ainda mostrava as chamadas perdidas de sua mãe. 3 no total. Ele soltou um suspiro impaciente. Sabia que, se ligasse de volta, Elisa atenderia no primeiro toque, com aquela voz cheia de ternura, perguntando se ele estava bem, se tinha comido direito, se não estava se esforçando demais. Perguntas simples, mas que, para ele, pareciam interrupções desnecessárias. A luz verde acendeu e Marcelo acelerou sem pensar 2 vezes. Quando chegou ao seu apartamento luxuoso no alto de um edifício de vidro, um silêncio opressor o recebeu. Jogou as chaves sobre o balcão da cozinha e se dirigiu diretamente para o bar, servindo-se de um uísque. O gelo tilintou no copo e ele se encostou no sofá, soltando um longo suspiro. Pela primeira vez no dia, permitiu-se relaxar. Ligou a televisão, mas não prestou atenção no que passava. O celular vibrou mais uma vez. Ele olhou de relance, esperando ver mais uma notificação de trabalho, mas era apenas uma mensagem de sua mãe. Oi, filho. Liguei para saber como você está. Quando tiver um tempinho, me liga, tá bom? Saudade. Beijo, mamãe. Ele leu a mensagem rapidamente e bloqueou a tela. Elisa sempre dizia que sentia saudades. Mas o que ele poderia fazer? Seu tempo era precioso. Havia contratos, investidores, prazos apertados. Bebeu um gole do uísque e deixou o celular de lado. Responderia depois. Ou talvez amanhã. Na casa simples e aconchegante de Elisa, a noite avançava lentamente. Depois de um jantar silencioso, ela se sentou em sua poltrona favorita e pegou o velho álbum de fotografias que guardava com carinho. As páginas amareladas estavam repletas de lembranças. Marcelo ainda bebê, dormindo em seu colo. Marcelo com 5 anos, soprando velhinhas de um bolo simples, mas cheio de amor. Marcelo aos 10, com os olhos brilhando de felicidade ao ganhar sua primeira bicicleta. Ela passou os dedos enrugados sobre as imagens, sentindo um aperto no peito. Como o tempo havia passado tão rápido.
Antigamente, Marcelo estava sempre por perto, contando sobre o dia na escola, pedindo sua comida favorita, fazendo promessas inocentes de que, quando crescesse, ela nunca mais precisaria trabalhar. Eu vou ser rico, mãe, e vou te dar tudo o que você quiser. Ele havia cumprido essa promessa. Sim, agora ela não precisava mais trabalhar, não precisava se preocupar com dinheiro. Mas havia um preço que Elisa nunca imaginou pagar: a ausência do próprio filho. Ajeitou-se na poltrona, sentindo uma leve tontura. Nos últimos tempos, o cansaço vinha com mais frequência e aquela dor insistente no peito às vezes voltava sem aviso. Mas Elisa não se preocupava com isso. O que a preocupava era outra coisa. Ela não queria que o filho percebesse tarde demais que havia se afastado dela. Pensou em tentar ligar novamente, mas desistiu. Marcelo já devia estar dormindo ou ainda trabalhando. Talvez amanhã ele ligasse de volta. Fechou o álbum e, com esforço, levantou-se da poltrona. Caminhou até a janela, observando as luzes distantes da cidade. Onde estaria Marcelo agora? Em uma reunião? Jantando sozinho? Com um suspiro resignado, apagou as luzes e foi para o quarto. Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo, como sempre. O celular ao lado da cama piscava notificações de e-mails, reuniões agendadas, mensagens de sócios e clientes. Nada de Elisa. Ele se levantou, tomou um banho rápido e vestiu-se com precisão. Terno alinhado, relógio caro no pulso, tudo no lugar, como sempre. No caminho para o trabalho, sua secretária Sofia o aguardava com uma pasta de documentos prontos para assinatura. Assim que ele entrou no carro, ela entregou os papéis, sem rodeios. Sua agenda hoje está lotada, informou, mas tem um intervalo de meia hora no fim da tarde. Talvez possa usar esse tempo para retornar à ligação da sua mãe. Marcelo franziu o senho, incomodado com o tom dela. Você e essa obsessão com minha mãe, disse abrindo os documentos. Não é obsessão, Marcelo, retrucou Sofia, cruzando os braços. Só acho que um telefonema de 5 minutos não vai arruinar seus negócios. Ele bufou, passando a mão pelo rosto. Eu ligo mais tarde. Sofia apenas assentiu, mas não parecia convencida. No fundo, Marcelo também não. E, no entanto, seguiu com sua rotina sem dar mais importância ao assunto. O telefone de Elisa não tocaria naquele dia, nem no seguinte. E o tempo, como sempre, continuaria passando sem esperar por ninguém. A cidade parecia adormecida sob as luzes amareladas dos postes, mas Marcelo permanecia desperto. Do alto de seu apartamento luxuoso, segurava um copo de uísque enquanto observava o skyline da cidade. O líquido âmbar rodopiava devagar no copo, refletindo as luzes frias ao seu redor. Ele deveria estar satisfeito. A última negociação foi um sucesso. Mais um passo rumo ao topo. Mas sua mente, sem permissão, o arrastou para longe dali. Lembrou-se da pequena sala apertada, da velha máquina de costura sempre funcionando no canto do apartamento modesto onde cresceu. O som ritmado da agulha perfurando o tecido misturava-se ao tilintar de talheres na cozinha. Elisa passava noites costurando vestidos para sustentar os dois, sentada sob a fraca luz de uma lâmpada que parecia sempre prestes a queimar. Mãe, já está tarde. Você devia dormir. Ele era pequeno, de pijama, segurando um copo de leite enquanto olhava para a mãe, que insistia em continuar trabalhando. Ela sorriu sem desviar os olhos do tecido. Só mais um pouco, filho. Essa encomenda precisa estar pronta amanhã. Ele odiava vê-la daquela forma, exausta, preocupada, sempre sacrificando o próprio descanso. Quando eu crescer, você nunca mais vai precisar costurar. Ela parou um instante, piscando surpresa. Ah, não. Marcelo balançou a cabeça, determinado. Vou ganhar muito dinheiro. Vou comprar uma casa grande para você. E você nunca mais vai ter que trabalhar tanto. Elisa riu, balançando a cabeça. Filho, dinheiro é bom, mas o mais importante é estar perto de quem a gente ama.
Ele não respondeu. Não acreditava naquilo. Na sua cabeça de criança, o dinheiro resolveria tudo. E, anos depois, ele provou que estava certo. Piscou, afastando as lembranças. Levou o copo aos lábios, mas o uísque já não tinha gosto de nada. O edifício da Dias Incorporadora refletia o céu nublado de São Paulo naquela manhã. Dentro do saguão, funcionários apressados circulavam entre os elevadores, segurando pastas e celulares, vestidos em trajes impecáveis. Elisa entrou com passos hesitantes, segurando firme a alça da bolsa. Sentiu olhares estranhos sobre si. Ninguém ali a conhecia. Era apenas uma senhora de roupas simples, destoando completamente do ambiente luxuoso. Aproximou-se da recepção, onde uma jovem de cabelo preso digitava no computador. Bom dia, minha filha. Eu sou Elisa, mãe do Marcelo Dias. Gostaria de falar com ele. A recepcionista ergueu os olhos com uma expressão de surpresa, como se não acreditasse que aquela mulher pudesse realmente ser mãe do grande empresário. A senhora tem horário marcado? Ah, não. Eu só queria vê-lo. A mulher forçou um sorriso profissional. Infelizmente, o senhor Marcelo tem uma agenda muito cheia. Se quiser, posso agendar um horário para outro dia. Elisa ajeitou a bolsa no ombro. Mas eu sou a mãe dele, querida. Tenho certeza de que ele pode me atender por 5 minutinhos. A recepcionista hesitou. Depois, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. O senhor Marcelo pode vê-la agora. Me acompanhe. Elisa respirou aliviada e seguiu pelo longo corredor até o escritório do filho. Ao entrar, encontrou Marcelo atrás de uma mesa de vidro imponente, cercado por telas e documentos. Ele digitava no celular sem olhar para ela. Oi, mãe! O que houve? Elisa sorriu, ajeitando os cabelos grisalhos. Não houve nada, filho. Eu só queria ver você. Faz tanto tempo. Marcelo finalmente levantou o olhar. Seu rosto não mostrava emoção alguma. Mãe, eu estou no meio de um dia cheio. Não pode simplesmente aparecer assim do nada. Elisa piscou, surpresa com o tom frio. Eu sei que você está ocupado, mas achei que sentiria falta da sua mãe. Ele bufou, recostando-se na cadeira. Você sabe que meu tempo é valioso. Se precisar de alguma coisa, peça para minha secretária. Ela resolve tudo para você. Ela sentiu um aperto no peito. Marcelo, eu não vim pedir nada. Eu só queria te ver. Conversar um pouco. Ele riu sem humor. Conversar? Sobre o quê? Sobre como está o tempo? Sobre o que você fez hoje? Eu realmente não tenho tempo para esse tipo de coisa, mãe. Elisa tentou esconder a dor nas feições. Eu só queria almoçar com você um dia desses. Faz tanto tempo que a gente não... Marcelo interrompeu. Mãe, se for só isso, eu peço para minha secretária marcar um almoço quando minha agenda permitir. Mas eu realmente preciso trabalhar agora. Os olhos de Elisa brilharam com lágrimas contidas. Ah, entendo. Ela se levantou devagar, sentindo as pernas trêmulas. Marcelo não notou. Já estava de volta ao celular, digitando freneticamente. Manda mensagem antes de vir da próxima vez, tá? Disse ele sem olhar para ela. Elisa sorriu levemente, mas era um sorriso triste. Claro, meu filho, da próxima vez eu aviso. Ela saiu, fechando a porta atrás de si com cuidado. Do lado de fora, a recepcionista não a encarou quando ela passou. Quando chegou ao saguão, Elisa percebeu que suas mãos tremiam. Não sabia se de tristeza, humilhação ou cansaço. Parou um instante antes de sair do prédio e respirou fundo. Olhou para as enormes letras prateadas no topo do edifício. Dias Incorporadora. O nome do filho brilhava ali. Mas para ela, Marcelo parecia mais distante do que nunca. O vento frio da tarde soprou contra o rosto de Elisa assim que ela cruzou as portas de vidro do prédio luxuoso. O barulho das ruas de São Paulo parecia distante, abafado pelo turbilhão de emoções que rodopiavam dentro dela.
Seus olhos estavam úmidos, mas ela piscou rápido, tentando conter as lágrimas. Não queria chorar ali, no meio da rua, onde ninguém entenderia sua dor. Caminhou devagar até o ponto de ônibus mais próximo. A calçada estava movimentada. Pessoas apressadas seguiam suas vidas sem notar a senhora de passos hesitantes, segurando a bolsa com força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Quando finalmente chegou ao ponto, sentou-se no banco de ferro gelado e soltou um longo suspiro. Seu coração ainda estava apertado, doía de uma forma que ela não sabia descrever. Marcelo a tratara como um incômodo, como se fosse apenas mais um problema em sua agenda. Um nó formou-se em sua garganta e dessa vez ela não conseguiu segurar. Lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto enrugado. Ela nunca quis dinheiro, nunca precisou de nada além do tempo dele. Só queria ouvir sua voz sem pressa, sentir seu abraço sem que ele olhasse o relógio. Queria almoçar com o filho sem que ele falasse de negócios ou interrompesse a conversa para atender uma ligação importante. Mas tudo isso era pedir demais, não era? O ônibus chegou e ela entrou devagar, passando o cartão no validador com as mãos ainda trêmulas. Caminhou até um dos assentos vazios e se sentou, encostando a testa na janela fria. As ruas passavam borradas diante de seus olhos marejados. Ela se lembrou de quando levava Marcelo para a escola todos os dias. Ele segurava sua mão com força e ela o acompanhava até a porta da sala de aula, sempre se despedindo com um beijo na testa. "Estude bastante, meu amor", ela dizia. Ele sempre sorria e respondia: "Eu vou ser o melhor, mãe." E ele foi. Mas no meio do caminho, deixou para trás a única pessoa que sempre acreditou nele. A viagem foi longa. Quando chegou ao bairro onde morava, a tarde já caía, e o céu começava a se tingir de um azul profundo. Ela desceu do ônibus e caminhou devagar até sua casa. Era um lugar pequeno, mas acolhedor. Simples, mas repleto de memórias. Assim que entrou, fechou a porta atrás de si e se apoiou nela por um momento. O silêncio a envolveu como um abraço amargo. Soltou a bolsa no sofá e foi até a cozinha, mas parou no meio do caminho. O cheiro de café da manhã ainda estava no ar, mas agora parecia distante, como se pertencesse a uma vida que não era mais sua. Sentou-se na mesa e ficou ali, olhando para nada, olhando para o vazio que Marcelo havia deixado. Seu olhar foi atraído para o porta-retratos no centro da mesa. Uma foto antiga, meio desbotada, mas que ainda carregava todo o significado do mundo para ela. Era uma foto dela e de Marcelo, ele ainda criança, os dois sorrindo no quintal de casa. Ela pegou o porta-retratos com mãos trêmulas, passando os dedos enrugados sobre o vidro. "Meu filho", murmurou baixinho, e dessa vez a dor veio de verdade, sem piedade. Um soluço escapou de seus lábios, depois outro, e então ela chorou. Não um choro contido, mas um choro profundo, engasgado, o tipo de choro que vem da alma, que rasga por dentro. Chorou porque sentia saudade do filho que um dia Marcelo foi. Chorou porque não sabia mais como alcançá-lo. Chorou porque percebeu que pela primeira vez na vida, seu próprio filho a fizera se sentir completamente sozinha. Sequei as lágrimas depois de alguns minutos, respirou fundo e fechou os olhos. Ela não ligaria mais, não insistiria mais. Se Marcelo quisesse vê-la agora, teria que ser por escolha dele. Mas Elisa sabia no fundo que talvez essa escolha nunca viesse, e isso era o que mais doía. A noite caiu sobre a cidade e Elisa continuou sentada à mesa, o porta-retratos ainda em suas mãos trêmulas. As lágrimas haviam secado, mas o vazio permanecia. O silêncio dentro da casa parecia mais alto do que nunca. O peso no peito já a acompanhava há meses, mas agora, depois daquela visita ao filho, parecia ter dobrado de tamanho. Marcelo não a queria por perto. Ela viu nos olhos dele a frieza, a impaciência, como se ela fosse apenas um incômodo, uma interrupção sem importância em sua vida perfeita.
Um calafrio percorreu seu corpo e ela apertou o casaco contra si. A tontura voltou, assim como aquela dor incômoda que subia do estômago até a garganta. Fechou os olhos, tentando respirar devagar, mas a sensação de fraqueza não passou. Precisava se deitar. Levantou-se com esforço e caminhou devagar até o quarto. A cada passo, seu corpo parecia mais pesado, como se carregasse um fardo invisível. Deitou-se na cama e encarou o teto, os pensamentos girando sem controle. Então, a lembrança veio, antes que ir no escritório do seu filho. Foi há poucas semanas, quando os sintomas começaram a piorar. No início, ela achou que era apenas cansaço. Sempre se sentiu forte, sempre conseguiu fazer tudo sozinha. Mas aos poucos, percebeu que algo estava errado. A tontura vinha com mais frequência. As dores pareciam mais intensas e até tarefas simples, como varrer a casa ou subir um lance de escadas, se tornaram difíceis. Foi ao médico para um check-up, esperando que ele dissesse que era só estresse ou algo passageiro. Mas a expressão dele, ao analisar os exames, já dizia tudo. Dona Elisa, precisamos conversar. Ela sentiu o estômago revirar. O que foi, doutor? O homem suspirou antes de responder. Infelizmente, sua condição é grave. É uma doença terminal. Aquelas palavras ecoaram como um trovão dentro dela. Terminal? O médico assentiu, com um olhar cuidadoso. Nós podemos administrar o desconforto, mas não há muito o que fazer além de garantir que a senhora tenha qualidade de vida no tempo que resta. Ela sentiu o mundo girar. Quanto tempo? O médico hesitou, como se não quisesse responder. Mas ao perceber que Elisa precisava ouvir a verdade, disse com delicadeza: talvez uma semana. O consultório pareceu encolher ao seu redor. O barulho dos carros na rua, as vozes no corredor. Tudo desapareceu. Uma semana. Era tudo o que restava. Ela sorriu sem humor, desviando o olhar para suas próprias mãos, que descansavam trêmulas sobre o colo. O médico a observou com compaixão. A senhora tem alguém com quem gostaria de passar esse tempo? Ela assentiu, mas sua resposta saiu em um fio de voz. Meu filho. Mas ele não tinha tempo para ela. Ela voltou para casa naquela tarde, sentindo-se mais vazia do que nunca. Não chorou. Não queria se lamentar. Sempre fora forte. Sempre enfrentou os desafios da vida sem esperar nada de ninguém. Mas, naquele momento, tudo o que desejava era uma coisa simples: a atenção de Marcelo. Não precisava de dinheiro, não queria presentes caros. Só queria conversar, olhá-lo nos olhos e ver que ele ainda se importava. Ainda havia tempo para tentar. Decidiu que falaria com ele novamente. Pegou o telefone, hesitou por um instante, depois discou o número. O coração acelerou enquanto o tom de chamada ecoava do outro lado. Alô? O alívio bateu antes mesmo de ela falar. Marcelo? Oi, meu filho. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Então, a voz dele respondeu apressada. Oi, mãe, estou no meio de uma reunião. Está tudo bem? Elisa fechou os olhos, tentando manter a voz firme. Está sim. Eu só queria ouvir sua voz. Ela ouviu um suspiro. Mãe, eu realmente não posso falar agora. Eu entendo, querido, mas eu queria saber se você pode almoçar comigo amanhã. Amanhã? Ele hesitou. Amanhã eu tenho reuniões o dia inteiro. Talvez na semana que vem? O coração de Elisa apertou. Semana que vem. Ela não teria uma semana. Engoliu em seco, tentando não transparecer a dor em sua voz. Tudo bem, meu filho. Me avise quando puder. Combinado. Agora eu preciso ir. Eu te amo, filho. Beijo, mãe. A ligação caiu e Elisa ficou parada, segurando o telefone contra o peito. Respirou fundo e forçou um sorriso. Ela não tentaria mais. No alto da Dias Incorporadora, Marcelo encerrou a ligação sem nem refletir sobre ela. Mal teve tempo de respirar antes que sua secretária Sofia entrasse na sala segurando uma pasta de documentos.
Ela parou na frente dele com os olhos estreitos. Era sua mãe no telefone, não era? Marcelo nem ergueu o olhar dos papéis. Era. E você a dispensou. Ele soltou um suspiro, passando as mãos pelo rosto. Sofia, eu tenho uma empresa para comandar. Ela cruzou os braços, sem se mover. E ela tem um filho que não tem tempo para ela. Ele finalmente ergueu os olhos irritado. O que você quer que eu faça? Que largue tudo e vá até lá agora? Não, respondeu Sofia com a voz firme. Mas um almoço de 1 hora não vai fazer sua empresa falir. Marcelo bufou. Você e essa mania de se meter. Sofia não sorriu. Eu perdi minha mãe, Marcelo. Não tive a chance de dizer tudo o que queria. Não tive a chance de estar com ela quando mais precisava. E não posso mudar isso. Ele ficou em silêncio. Ela se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Só tem uma mãe no mundo, Marcelo. E quando ela se for, não importa quantos bilhões você tenha, nada vai trazer de volta o tempo que você jogou fora. Sem esperar resposta, Sofia virou as costas e saiu da sala. Marcelo ficou parado por um instante, olhando para o telefone sobre a mesa. Seu peito pesava de um jeito estranho, como se pela primeira vez algo ali dentro começasse a rachar. Marcelo permaneceu sentado em sua cadeira de couro, o olhar perdido no celular sobre a mesa. O peso das palavras de Sofia ainda ressoava dentro dele. Só tem uma mãe no mundo, Marcelo. E quando ela se for, não importa quantos bilhões você tenha, nada vai trazer de volta o tempo que você jogou fora. Respirou fundo, sentindo uma irritação silenciosa crescer em seu peito. Ele odiava quando Sofia falava como se o conhecesse melhor do que ele mesmo. Mas dessa vez, algo na maneira como ela disse aquilo incomodou. Passou a mão pelo rosto, como se quisesse afastar o desconforto, e pegou o celular. Abriu a última chamada e, antes que pudesse mudar de ideia, pressionou o botão para retornar a ligação. O telefone tocou algumas vezes antes de ser atendido. Marcelo? A voz de Elisa saiu surpresa, quase hesitante, como se não esperasse que ele ligasse de volta. Oi, mãe. Ele pigarreou, tentando encontrar um tom menos frio. Me desculpe por mais cedo. Eu pensei melhor e queria saber se você quer sair para jantar hoje. O silêncio do outro lado durou 1 segundo a mais do que ele esperava. Jantar? Hoje? Marcelo fechou os olhos, sentindo uma pontada de culpa. Sim, posso passar aí para te buscar. A respiração dela ficou um pouco mais alta, como se tentasse segurar a emoção. Eu adoraria, filho. Estou indo. Me espera. Desligou o telefone e soltou um suspiro longo. Pelo menos agora, Sofia pararia de encher o saco. Saiu do escritório, pegou o carro e dirigiu até a casa de Elisa. O caminho parecia mais longo do que lembrava, talvez porque fazia muito tempo que não ia até lá. Quando estacionou na frente da casa, viu a silhueta da mãe na janela, esperando por ele como sempre fazia quando ele era criança e saía para brincar na rua. Assim que ela abriu a porta e tentou descer os degraus, algo aconteceu. Seus passos estavam hesitantes e de repente ela parou, segurando-se na parede. Mãe! Marcelo franziu a testa saindo do carro. Elisa sorriu, sem graça. Você pode me ajudar, filho? Marcelo hesitou por um momento. Ajudar? Minhas pernas. Elas estão um pouco fracas hoje. Ele bufou baixo, incomodado. Sempre ocupado, sempre com pressa. Mas então lembrou-se do olhar de Sofia, das palavras que ela disse. Respirou fundo e caminhou até Elisa, passando o braço dela por cima de seus ombros e ajudando-a a descer os degraus. Você precisa ir ao médico, mãe, murmurou enquanto a ajudava a entrar no carro. Está tudo bem, meu filho. Só um pouco de cansaço. Ele não respondeu, mas algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas cansaço.
Dirigiu até um dos melhores restaurantes da cidade, um lugar sofisticado, onde empresários e celebridades jantavam em mesas cercadas por lustres de cristal e garçons vestidos impecavelmente. Assim que entraram, Elisa olhou ao redor desconfortável. "Está tudo bem?" Marcelo perguntou, pegando o cardápio. Ela sorriu, mas não parecia à vontade. "Sim, é muito bonito aqui." Ele assentiu e fez o pedido. Os pratos chegaram impecáveis, caríssimos, preparados por um dos chefes mais renomados da cidade. Marcelo comia sem esforço, acostumado àquele ambiente, mas percebeu que Elisa mal tocava na comida. "Você não está gostando?" Ela olhou para ele e hesitou antes de responder. "Não é isso, filho. É só que tem muita gente aqui." Marcelo franziu a testa. "Muita gente?" Ela assentiu, olhando ao redor. "Eu gosto de lugares mais tranquilos, sabe? Um lugar onde possamos conversar sem pressa." Ele segurou o garfo por um instante. Estava acostumado a pensar no melhor como sinônimo de luxo, mas percebeu que aquilo não significava nada para ela. "Onde você gostaria de ir?" Elisa sorriu, um pouco tímida. "Tem uma pracinha perto de casa. Sempre foi um dos meus lugares favoritos." Marcelo engoliu a resposta fria que estava prestes a dar. Ir de um restaurante luxuoso para uma praça vazia. Ele não via sentido, mas, por algum motivo, não teve coragem de recusar. Pagou a conta, ajudou a mãe a voltar para o carro e dirigiu em silêncio até o pequeno parque do bairro. Era um lugar simples, com alguns bancos de madeira e um pequeno coreto. Àquela hora da noite, quase ninguém passava por ali. Sentaram-se em um banco, lado a lado. Elisa respirou fundo, fechando os olhos por um instante. "Aqui é perfeito. Obrigada, filho." Ele a observou. "Você queria tanto um jantar comigo, só para virmos para uma praça?" Ela abriu os olhos, sorrindo de leve. "Eu só queria estar com você. Não importa onde." Marcelo desviou o olhar para a rua vazia. Algo dentro dele estava desconfortável, como se não soubesse lidar com aquela simplicidade. Então, Elisa respirou fundo e disse: "Filho, preciso te contar uma coisa." Ele virou-se para ela, percebendo que sua expressão havia mudado. "O que foi?" Ela entrelaçou as mãos no colo, como se procurasse coragem. "Eu fui ao médico há alguns dias e ele me deu um diagnóstico." Marcelo sentiu um frio no estômago. "Diagnóstico?" Ela assentiu, com um olhar sereno demais para o que estava prestes a dizer. "Eu tenho uma doença terminal, filho." O tempo pareceu parar. Marcelo piscou como se não tivesse entendido. "O quê?" Ela sorriu com tristeza. "Me restam 6 dias." A respiração dele ficou pesada. Cada palavra dela soava como um trovão em sua cabeça. 6 dias. 6. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo ao seu redor, que antes parecia sólido e previsível, agora estava ruindo. Sua mãe estava indo e ele nunca percebeu. O mundo ao redor de Marcelo pareceu perder a cor. O vento frio da noite soprava leve sobre a praça silenciosa, mas dentro dele tudo era um turbilhão. Sua mente repetia as palavras de Elisa como um eco interminável. "Eu tenho uma doença terminal. Me restam 6 dias." Os olhos dele se fixaram no chão. Pela primeira vez em anos, Marcelo não soube o que dizer. Não existia resposta que pudesse mudar aquilo. Não existia argumento que tornasse aquela notícia menos devastadora. O peito apertou com uma força desconhecida. Ele nunca sentira aquilo antes. Não era medo, não era raiva, era algo mais profundo, algo que raspava suas entranhas com uma culpa que ele nem sabia que era capaz de sentir. Quando finalmente olhou para Elisa, viu que ela o observava com um sorriso sereno, como se estivesse aceitando a própria sentença, como se estivesse em paz. "Você sabia disso quando foi até o meu escritório?" A pergunta saiu mais como um sussurro. Ela assentiu devagar.
Eu queria te ver, filho, só isso. Marcelo sentiu algo pesado se alojar no fundo de sua garganta. E eu te mandei embora. O sorriso dela permaneceu, mas dessa vez havia algo melancólico nele. Você estava ocupado. As palavras foram simples, mas o impacto delas bateu como um soco em seu estômago. Ele desviou o olhar, cerrando os punhos sobre os joelhos. Durante anos, viveu como se sua mãe estivesse em segundo plano, como se ela fosse uma constante, alguém que sempre estaria lá, esperando pacientemente até que ele tivesse um espaço na agenda. Mas o tempo não era infinito. O tempo estava se esgotando diante dele, e ele não percebeu. Passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Existe algum tratamento? Alguma chance de... Elisa balançou a cabeça antes que ele terminasse a pergunta. O médico disse que não. Agora só me resta aproveitar os dias que ainda tenho. A voz dela era calma, sem desespero, sem revolta. Isso o deixou ainda mais angustiado. Ele olhou para as mãos da mãe, entrelaçadas no colo. Quantas vezes aquelas mãos seguraram as dele quando era pequeno? Quantas vezes elas o embalaram, o protegeram, o sustentaram, quando ele ainda não podia caminhar sozinho? Agora estavam frágeis. Marcelo se forçou a respirar fundo. O que você quer fazer? Ela ergueu os olhos para ele. E como assim? Ele a encarou com firmeza, tentando ignorar o peso esmagador no peito. Você tem 6 dias, mãe. Me diz o que quer fazer. Qualquer coisa. Ela o observou por um instante. Você tem certeza disso? Ele assentiu, mesmo sem saber exatamente o que estava prometendo. Elisa respirou fundo antes de responder. Eu só quero estar com você. Não importa onde, nem como. Só quero meu filho ao meu lado. Marcelo engoliu em seco. Pela primeira vez em muito tempo, nada mais parecia importar. Na manhã seguinte, Marcelo acordou mais cedo do que o habitual. O relógio ainda marcava 7 horas, mas ele já estava de pé, sentado na ponta da cama, encarando o nada. O telefone estava ao lado dele, com dezenas de notificações de e-mails e mensagens não lidas. Ignorou todas. A única coisa que fez foi abrir os contatos e ligar para Sofia. Oi! A voz dela soou sonolenta do outro lado. Vou tirar alguns dias de folga. Houve um breve silêncio. Como é? Ele fechou os olhos, apoiando o cotovelo no joelho. Eu disse que vou tirar alguns dias. Adie minhas reuniões. Se precisarem de alguma coisa, resolvam sem mim. Sofia não perguntou o motivo. Ela sabia. Certo. Ele desligou sem dizer mais nada. Ao meio-dia, chegou à casa da mãe. Ela já estava pronta com um vestido simples e um sorriso caloroso que fez Marcelo sentir um aperto no peito. Bom dia, meu filho. Ele retribuiu o sorriso, mas não soube se foi convincente. Vamos sair. Ela arqueou as sobrancelhas. Para onde? Marcelo deu de ombros. Você escolhe. O brilho nos olhos dela foi a única resposta de que ele precisava. Os dois passaram a tarde caminhando pelo bairro onde Marcelo cresceu. Ele não fazia isso há anos. O cheiro das padarias, o barulho das crianças brincando na rua, o som distante de um rádio tocando música antiga, tudo parecia uma memória esquecida, um pedaço de um passado que ele havia enterrado. Elisa parou em frente a uma sorveteria pequena, onde costumava levá-lo quando ele tirava boas notas na escola. Quer um sorvete? Ela perguntou com um sorriso travesso. Marcelo olhou para a fachada desgastada, lembrando-se de quantas vezes segurou a mão da mãe enquanto escolhia o sabor. Só se for de chocolate, respondeu e ela riu. Sentaram-se em um banco, tomando sorvete como se o tempo tivesse voltado. Pela primeira vez em anos, Marcelo não olhou para o relógio. Não checou o celular. Não pensou no trabalho. Elisa olhou para ele com ternura. Obrigada, filho. Ele franziu a testa. Pelo quê? Ela sorriu. Por hoje. Marcelo abriu a boca para responder.
Mas algo no jeito como ela disse aquilo o fez parar. Pela primeira vez, sentiu um medo genuíno do que estava por vir. Não queria que aquele dia terminasse. Não queria que aqueles 6 dias acabassem, mas sabia que o tempo não lhe daria escolha. O sol começava a se esconder atrás dos prédios, tingindo o céu com tons alaranjados. Marcelo e Elisa ainda estavam sentados no banco da pracinha, o sorvete já derretendo nos copos de papel ao lado deles. Nenhum dos dois parecia ter pressa para ir embora. Pela primeira vez em anos, Marcelo sentia que não precisava correr para lugar nenhum. Elisa suspirou e sorriu suavemente, olhando ao redor. Você lembra da primeira vez que caiu de bicicleta? Marcelo soltou uma risada curta, surpreso com a pergunta repentina. Como eu poderia esquecer? Você quase teve um ataque quando me viu no chão. Ela riu junto, sacudindo a cabeça. É claro que tive. Você voltou para casa com os 2 joelhos ralados e disse que nunca mais andaria de bicicleta na vida. E eu realmente não queria. Doeu muito. Mas eu insisti para que você tentasse de novo. Ele assentiu, balançando a cabeça com um sorriso nostálgico. Sim, você segurou o banco da bicicleta e correu atrás de mim até que eu conseguisse equilibrar. Elisa suspirou. E olha onde você está agora. Você aprendeu a andar sozinho. Sempre foi forte, Marcelo. Sempre soube se virar. Marcelo ficou em silêncio por um instante, olhando para o chão. Aquela conversa parecia simples, mas dentro dele algo se remexia com força, como se cada lembrança trouxesse consigo um peso que ele nunca havia percebido antes. Você sempre esteve lá, né? Em tudo. Elisa inclinou a cabeça de lado, observando-o com carinho. Eu sempre estive. Ele apertou as mãos sobre os joelhos, o peito pesado. E eu nem percebi. Ela colocou uma mão sobre a dele. Mas eu percebi você, filho. E foi isso que importou. Marcelo fechou os olhos por um momento, tentando conter a emoção que começava a subir. Eu perdi tanto tempo, mãe. Não, meu amor. Você viveu o tempo que precisava viver. Ele engoliu em seco. Mas eu poderia ter feito diferente. Poderia ter te visto mais. Poderia ter te dado mais do meu tempo. Elisa apertou a mão dele e sorriu. Você me deu algo muito mais valioso do que tempo, Marcelo. Você me deu orgulho. Ele virou o rosto para ela, os olhos marejados. Ela continuou, a voz suave e cheia de carinho. Desde o momento em que segurou meu dedo pela primeira vez, eu soube que minha vida tinha um propósito. E esse propósito era ver você crescer. Marcelo abaixou a cabeça, o nó na garganta ficando insuportável. Você me deu tantos motivos para sorrir, filho. O primeiro dentinho que caiu e você ficou exibindo para todo mundo. As noites em claro estudando para as provas e depois me mostrando suas notas com aquele olhar de eu consegui. A primeira vez que você conseguiu vender algo sozinho e voltou para casa gritando, mãe, eu sou um empresário. Ele riu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Eu lembro disso. Eu vendi chocolates na escola e achei que tinha conquistado o mundo. E conquistou. Pelo menos o meu. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando conter os soluços que agora vinham sem controle. Eu queria ter te dado mais do que isso. Elisa acariciou o rosto do filho, enxugando uma lágrima solitária que escapou. Você me deu tudo. Cada momento ao seu lado foi um presente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria viver exatamente assim, do mesmo jeito. Marcelo fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu te amo, mãe. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu também te amo, meu filho. E sempre vou amar. Naquele momento, Marcelo percebeu algo que nunca entendera antes. O verdadeiro sucesso nunca foi sobre dinheiro, negócios ou poder. Foi sobre momentos. E ele só tinha 5 dias para recuperar o que quase deixou escapar.
O tempo parecia correr mais rápido do que Marcelo gostaria. 4 dias. Apenas 4 dias. Cada minuto agora era precioso. E a cada olhar que lançava para sua mãe, sentia o peso da despedida se aproximando. Mas ele se recusava a desperdiçar qualquer segundo. Naquela manhã, ao buscá-la em casa, Elisa já estava pronta, com um vestido azul claro e um sorriso que tentava esconder o cansaço. Seus passos estavam mais lentos, e Marcelo precisou oferecer o braço para ajudá-la a descer os poucos degraus da casa. "Para onde vamos hoje, meu filho?" Ela perguntou com ternura. "Quero te apresentar algumas pessoas." Ele respondeu, abrindo a porta do carro. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Pessoas?" Ele apenas sorriu, sem dar mais detalhes. A viagem até o escritório foi silenciosa, mas tranquila. Marcelo percebeu como aqueles momentos simples ao lado dela tinham um valor diferente agora. Não era sobre a grandiosidade do que faziam, mas sobre estarem juntos. E chegaram à sede da Dias Incorporadora. Os funcionários lançavam olhares curiosos conforme passavam pelo saguão, e Elisa os cumprimentava com sua gentileza natural. Para Marcelo, aquele lugar sempre foi um mundo à parte, onde nada da sua vida pessoal entrava. Mas agora, ao ver sua mãe caminhando pelos corredores, percebeu como era estranho que ela nunca tivesse sido parte disso. Quando entraram no escritório, Sofia estava organizando alguns documentos. Ao ver Elisa, ela sorriu imediatamente. "Você deve ser a dona Elisa", disse, estendendo a mão calorosamente. Elisa segurou sua mão entre as suas, apertando-a com carinho. "E você deve ser a Sofia. Já ouvi muito sobre você." Sofia riu. "Espero que coisas boas, não só as melhores." Elisa respondeu, olhando-a com ternura. Marcelo as observou de longe, sentindo algo estranho dentro de si. Era reconfortante ver sua mãe ali, interagindo com uma parte de sua vida que ele sempre manteve distante. Elisa, então, olhou para o filho e sorriu. "Filho, posso conversar com a Sofia um minutinho?" Ele estranhou o pedido, mas assentiu. "Claro, vou pegar um café para você." Assim que Marcelo saiu, Sofia voltou-se para Elisa, confusa. "Está tudo bem?" Elisa segurou as mãos dela com delicadeza. "Você sabe que estou com pouco tempo, não sabe?" Sofia assentiu, mordendo o lábio, tentando conter a emoção. "Sei." Elisa olhou-a com um carinho indescritível. "Então preciso te agradecer." "Agradecer?" Sofia franziu o senho, surpresa. "Por estar ao lado do meu filho, por ter insistido para que ele me enxergasse antes que fosse tarde demais." Sofia tentou conter as lágrimas. "Eu só não queria que ele perdesse algo que não poderia recuperar." Elisa sorriu e tocou o rosto dela com ternura. "Você perdeu sua mãe, não foi?" Sofia abaixou os olhos, respirando fundo antes de assentir. "Sim, e eu daria tudo para ter mais um dia com ela." Elisa apertou suas mãos, fazendo-a olhar para ela novamente. "Então, você é a minha filha." Sofia arregalou os olhos, e as lágrimas que antes tentava segurar caíram sem controle. "Dona Elisa, filha!" Elisa corrigiu, sorrindo com doçura. Sofia cobriu a boca com a mão, tentando conter os soluços. Aquela mulher, que mal conhecia, estava preenchendo um espaço em seu coração que havia ficado vazio por tanto tempo. Elisa puxou-a para um abraço e Sofia desabou ali, deixando-se envolver naquele amor materno que tanto sentiu falta. Marcelo voltou naquele instante, segurando um copo de café. Ao ver Sofia chorando nos braços de sua mãe, parou no meio do escritório, sem entender. Aconteceu alguma coisa? Elisa olhou para ele e sorriu. "Está tudo bem, meu filho. Apenas estou ganhando uma filha." Sofia riu entre as lágrimas, enxugando o rosto. Marcelo a observou por um momento antes de soltar um suspiro. "Vocês duas são um drama só." Elisa sorriu para ele e piscou. "Você também é, só não quer admitir."
Sofia e Elisa riram juntas, enquanto Marcelo revirava os olhos, mas sem conseguir conter um pequeno sorriso. Naquele momento, percebeu algo que nunca tinha notado antes. O amor, mesmo quando o tempo era curto, sempre encontrava um jeito de se multiplicar. O riso de Elisa e Sofia ainda pairava no ar quando Marcelo pigarreou, tentando recuperar a compostura. Bom, agora que minha mãe resolveu adotar a minha secretária, ele disse com um tom brincalhão. Que tal conhecer o resto da empresa? Elisa olhou para ele com os olhos brilhando. Eu adoraria. Marcelo estendeu o braço para ajudá-la a se levantar. Apesar do sorriso constante, ele percebeu o quanto sua mãe parecia mais frágil. O cansaço estava lá, escondido sob a força que ela ainda tentava demonstrar. Mas por hoje, ele não permitiria que isso atrapalhasse. Eles saíram de sua sala e caminharam pelos corredores amplos e bem iluminados da Dias Incorporadora. Os funcionários olhavam com curiosidade para a mulher que andava ao lado do chefe. Elisa não passava despercebida. Seu sorriso doce, seu olhar acolhedor, era como se de alguma forma ela tornasse aquele ambiente frio um pouco mais humano. Marcelo parou diante da primeira sala e apontou para dentro, onde vários funcionários digitavam sem parar em computadores. Aqui fica o setor financeiro. São eles que cuidam de toda a contabilidade da empresa. Pagamentos, balanços, fluxo de caixa. Se alguém esquece de pagar uma conta, são eles que resolvem. Elisa sorriu para os funcionários, que agora a observavam com atenção. Então vocês garantem que tudo funcione direitinho, ela disse com um olhar cheio de gratidão. Obrigada pelo trabalho de vocês. Os funcionários se entreolharam, surpresos. Ninguém nunca os agradecia daquela forma. Marcelo os observou com uma leve surpresa. Nunca tinha parado para pensar no impacto de um simples obrigado. Seguiram pelo corredor até chegarem à equipe de marketing. Ali, os monitores estavam cheios de gráficos coloridos, campanhas sendo criadas, redes sociais sendo gerenciadas. Esse é o time de marketing, explicou Marcelo. Eles cuidam da imagem da empresa, criam campanhas, estratégias, fazem com que nossa marca chegue ao maior número de pessoas possível. Elisa sorriu para um jovem que digitava freneticamente. Você é quem faz os comerciais bonitos que vejo na televisão? O rapaz riu, meio sem jeito. Uma parte deles, sim, senhora. Então, obrigada por mostrar ao mundo o que meu filho construiu, disse ela, sincera. Seu trabalho faz com que tantas pessoas conheçam o que ele faz. Isso é lindo. O jovem piscou, surpreso, e depois sorriu, orgulhoso. Eles continuaram pelo corredor, Marcelo apresentando cada setor com paciência e Elisa agradecendo cada funcionário pelo que faziam. Ela conversou com a equipe de atendimento ao cliente, que ouvia reclamações todos os dias, sem perder a paciência. Vocês devem ter um coração enorme para lidar com tanta gente brava, ela disse rindo. Obrigada por manterem tudo funcionando e ajudarem as pessoas com tanto cuidado. Depois, conheceram a equipe de vendas, que lidava diretamente com os clientes e fechava os negócios. Se não fosse por vocês, meu filho não venderia nada, não é? Elisa brincou, fazendo todos rirem. Cada pessoa que encontrava recebia um olhar carinhoso e palavras de gratidão. Mesmo aqueles que Marcelo mal notava no dia a dia, como a equipe de limpeza, que mantinha tudo impecável, ou os seguranças, que garantiam a segurança do prédio, Elisa fez questão de agradecer a todos. Quando finalmente voltaram ao escritório, Marcelo notou algo que nunca havia percebido. O ambiente estava diferente. Os funcionários estavam mais leves, sorrindo. Sofia se aproximou com um sorriso. Sua mãe conseguiu algo que você nunca fez, chefe. Marcelo franziu a testa. O quê? Sofia cruzou os braços. Fazer todo mundo se sentir importante. Ele ficou em silêncio por um instante. Nunca foi de elogiar, nunca foi de demonstrar gratidão. Sempre pensou que pagar um bom salário já era suficiente.
Mas, vendo a reação das pessoas à sua mãe, percebeu o quanto estava errado. Elisa segurou sua mão e sorriu. O seu império não foi construído sozinho, meu filho. Essas pessoas ajudaram você a chegar até aqui. Marcelo respirou fundo. Pela primeira vez, enxergava aquilo de forma diferente e sabia que ainda tinha muito o que aprender com sua mãe, mesmo que o tempo estivesse se esgotando. Marcelo observou sua mãe se despedir dos funcionários como se já os conhecesse há anos. Cada palavra dela carregava um peso genuíno e as pessoas sorriam de volta, como se nunca tivessem sido vistas daquela forma antes. Era um gesto tão simples, mas ele via o impacto nos olhos de cada um. Quando entraram no elevador para voltar ao estacionamento, Elisa suspirou baixinho, fechando os olhos por um instante. O cansaço começava a pesar, mas o sorriso em seu rosto mostrava que, para ela, cada esforço havia valido a pena. No carro, enquanto Marcelo dirigia devagar pelas ruas movimentadas da cidade, ela olhava pela janela com um olhar distante, como se estivesse absorvendo cada detalhe. "Está tudo bem, mãe?" Ela virou o rosto para ele e sorriu. "Sim, meu filho. Eu estava apenas pensando no quanto tudo mudou desde que você era pequeno." Marcelo franziu a testa, curioso. "O que quer dizer?" Elisa encostou a cabeça no banco como se estivesse voltando no tempo. "Eu me lembro dos dias em que saíamos juntos para vender aqueles chocolates que você comprava no atacado. Você sempre dizia que um bom empresário precisava começar pequeno." Ele riu ao lembrar. "E você ficava ao meu lado o tempo todo, me ajudando." "Claro que ficava," ela respondeu, segurando a mão dele por um instante. "Eu queria ver você crescer, queria ver você construir algo grande, mas nunca quis que esquecesse o que realmente importa." O sorriso de Marcelo se desfez um pouco. "E eu esqueci, não é?" Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar continuava suave, compreensivo, mas profundo. "Às vezes nos perdemos no caminho, mas sempre podemos voltar." Marcelo não sabia como responder a isso. Durante anos, sua vida foi um turbilhão de decisões, negócios e reuniões intermináveis. Ele justificava sua ausência para si mesmo, dizendo que tudo era por ela, que estava construindo um império para que ela nunca precisasse se preocupar com dinheiro. Mas no fim, de que adiantava todo aquele sucesso se ele não podia sequer compartilhar com a única pessoa que sempre esteve ao seu lado? O silêncio se instalou entre eles por um tempo, mas não era desconfortável. Era um silêncio de compreensão, de aceitação. Elisa apontou para uma pequena lanchonete na esquina de um bairro mais antigo da cidade. "Você se lembra daquele lugar?" Marcelo olhou para onde ela indicava e sorriu. "Como poderia esquecer? A gente vinha aqui toda sexta-feira depois da escola. Você sempre pedia um sanduíche de frango e uma garrafa de refrigerante. Dizia que era a melhor comida do mundo." Ele riu, estacionando o carro do outro lado da rua. "Você quer entrar?" Elisa pareceu surpresa. "Podemos?" "Claro," ele respondeu, saindo do carro e correndo para abrir a porta dela. Ao entrarem na lanchonete, tudo parecia exatamente igual. As cadeiras de plástico vermelho, os cartazes de promoções nas paredes, o cheiro inconfundível de comida caseira. O dono do estabelecimento, um senhor de cabelos grisalhos, olhou para eles e arregalou os olhos. "Marcelo Dias, é você mesmo?" Marcelo sorriu e estendeu a mão. "Quanto tempo, seu Roberto?" O homem apertou a mão dele com entusiasmo. "Eu sempre vejo você na TV, nos jornais. Nunca pensei que voltaria aqui." Marcelo olhou para a mãe e sorriu. A culpa é dela. Ela queria reviver os velhos tempos. Seu Roberto riu e olhou para Elisa com carinho. "Dona Elisa, sempre trazendo esse menino para comer aqui. Você foi uma das melhores mães que já passaram por essa lanchonete." Ela sorriu, emocionada. "E você sempre fez os melhores sanduíches." Eles se sentaram na mesma mesa de anos atrás.
e Marcelo pediu exatamente o mesmo lanche que costumava comer quando criança. Enquanto esperavam, ele percebeu que Elisa olhava ao redor com um brilho no olhar. "O que foi agora?" ele perguntou divertido. Ela sorriu e balançou a cabeça. "Nada, filho. Só estou feliz." "Por quê?" Ela segurou a mão dele sobre a mesa. "Porque hoje, por algumas horas, tive o meu menino de volta." Marcelo sentiu um nó se formar em sua garganta. O lanche chegou e os dois comeram em silêncio por um tempo, aproveitando cada mordida como se fosse um pedaço da infância que ainda podiam saborear. Quando terminaram, Marcelo pagou a conta e ajudou a mãe a voltar ao carro. No caminho de volta para casa, Elisa encostou-se no banco e fechou os olhos, respirando profundamente. "Está cansada?" Ela abriu os olhos e sorriu. "Só um pouquinho. Mas foi um dia maravilhoso." Marcelo apertou o volante, sentindo o peito pesado. "Mãe," ela olhou para ele com ternura. "Sim, meu filho." Ele hesitou por um instante antes de continuar. "Eu queria que tivéssemos mais tempo." O sorriso dela não vacilou. "O tempo que tivemos foi perfeito." Marcelo desviou o olhar para a estrada, tentando conter a emoção. Nos próximos dias, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que cada segundo ao lado dela fosse memorável. Porque, no fim das contas, o verdadeiro legado que ela deixaria não estava em riquezas ou conquistas. Estava no amor que sempre ofereceu, incondicionalmente. A noite já havia caído quando Marcelo estacionou o carro em frente à casa da mãe. A viagem de volta foi silenciosa, mas confortável. Ele desceu rapidamente e abriu a porta para ajudá-la a sair. Elisa segurou seu braço, os passos um pouco mais lentos do que de manhã, mas o sorriso ainda presente. Dentro de casa, ela se sentou no sofá e bateu de leve na almofada ao lado dela. "Senta aqui, filho. Quero conversar um pouco." Marcelo obedeceu, sentando-se ao lado dela, sentindo um leve frio no estômago. Sempre que sua mãe usava aquele tom, era porque estava prestes a dizer algo importante. "Você já pensou em como vai ser sua vida daqui a alguns anos?" Ele franziu a testa, confuso. "Em relação ao quê?" Elisa suspirou, ajeitando-se melhor no sofá. "Ao que realmente importa, Marcelo. Sua família, seu futuro." Ele desviou o olhar, mexendo nos botões da manga da camisa. "Mãe, eu ainda não parei para pensar nisso. Meu foco sempre foi o trabalho." "E o trabalho vai te fazer companhia quando você estiver velho?" Ela perguntou com um sorriso suave. Marcelo não respondeu de imediato. Não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca havia realmente encarado a pergunta daquela forma. Elisa pegou a mão do filho entre as suas. "Você sempre teve ambição e eu admirei isso. Mas um dia, quando você tiver um filho, o que vai ensinar a ele?" Marcelo ficou em silêncio. Ela continuou. "Você vai ensinar que dinheiro é a única coisa importante? Que tempo com a família pode ser deixado para depois?" Ele sentiu o peito apertar. Ele passou a mão pelo rosto, escolhendo as palavras. "Eu não quero cometer os mesmos erros, mãe." Ela sorriu, satisfeita. "Então, pense nisso. Pense no tipo de vida que quer para o seu filho e, principalmente, na mulher que estará ao seu lado para construir essa família." Marcelo soltou uma risada baixa. "Ah, agora entendi. É isso? Você quer falar sobre casamento?" "Exatamente." Ele balançou a cabeça rindo. "Mãe, eu não tenho tempo para isso agora." Elisa o olhou com aquele olhar que sempre o fazia se sentir como um menino teimoso. "Marcelo, tempo é questão de prioridade." Ele respirou fundo. "E quem você acha que seria uma boa esposa para mim, então?" Ela sorriu. "A Sofia combina com você." Marcelo arregalou os olhos. "A Sofia?" "Sim." Ele bufou, cruzando os braços. "Impossível. Eu e a Sofia trabalhamos juntos há anos. Misturar sentimentos com negócios nunca dá certo." Elisa balançou a cabeça, paciente. "Então me diga, Marcelo,
Se você não tentar, o que vai acontecer depois? Ele franziu a testa. Como assim? Se você não fizer nada, nada muda. Nada acontece. Mas perder uma oportunidade, essa é uma decisão que pode custar caro. Marcelo ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras, porque no fundo, ele sabia. Ele sabia que gostava de Sofia mais do que admitia. E agora, pela primeira vez, ele se perguntava se estava pronto para encarar essa verdade antes que fosse tarde demais. Marcelo permaneceu em silêncio, fitando o chão como se as respostas que buscava estivessem ali. Sua mãe sempre teve o dom de desmontá-lo com palavras simples, mas carregadas de um peso inegável. Ele não gostava de admitir, mas Elisa o conhecia melhor do que ninguém. Ela o observava com aquele olhar paciente, esperando que ele processasse tudo. Você nunca se perguntou por que nunca quis olhar para a Sofia desse jeito? Ela perguntou suavemente. Marcelo bufou, passando a mão pelo rosto. Eu já disse, mãe, ela trabalha comigo. É minha secretária há anos. Exatamente, Elisa sorriu. E mesmo com você sendo um homem difícil, impaciente e obcecado pelo trabalho, ela continua ao seu lado. Ele franziu a testa. Você está dizendo que eu sou um problema? Ela riu. Estou dizendo que Sofia já conhece todos os seus defeitos e mesmo assim permanece. Isso não significa algo para você? Marcelo abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Pensou em quantas vezes Sofia o confrontou quando ninguém mais tinha coragem. Em quantas vezes ela cuidou dele de um jeito que ia além do profissional. Se estivesse doente, Sofia se certificava de que ele tomasse remédio. Se passasse noites demais no escritório, Sofia o lembrava de comer. Era verdade. Sofia permaneceu. Ele soltou um longo suspiro. Eu não sei, mãe. E se não der certo? Elisa balançou a cabeça. E se der? Marcelo engoliu em seco. Ela continuou. Você construiu essa empresa com cada gota de esforço que tinha. Teve medo de falhar, mas mesmo assim arriscou. Por que no amor você acha que tem que ter todas as certezas antes de tentar? Ele desviou o olhar, incomodado. Amor e negócios não são a mesma coisa, mas têm uma coisa em comum. Elisa sorriu. Ambos exigem coragem. Marcelo soltou um riso baixo, balançando a cabeça. Agora virou filósofa. Sempre fui, ela brincou. Você só nunca me ouviu direito. Marcelo olhou para sua mãe e sentiu o peito apertar. O tempo estava se esgotando. Ele não podia mais ignorar as lições que ela tentava lhe ensinar. Mãe, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Ela sorriu suavemente. Não. Ele arqueou as sobrancelhas. Nada. Ela balançou a cabeça. Cada escolha que fiz me trouxe até aqui. Eu vivi intensamente cada fase, cada sacrifício, cada alegria. E o maior presente da minha vida foi ver você se tornar o homem que é hoje. Marcelo sentiu a garganta fechar. Mesmo com todos os meus erros, Elisa segurou a mão dele. Não foram erros, foram caminhos. Algumas estradas nos levam para mais longe do que deveríamos ir, mas sempre há um jeito de voltar. Ele olhou para suas próprias mãos. E se eu tiver me perdido demais? Ela sorriu. Então é hora de se encontrar. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não desconfortável. Pela primeira vez, Marcelo sentia que as palavras dela estavam quebrando barreiras dentro dele. Elisa o olhou com ternura e disse: O tempo é o bem mais valioso que temos, filho. Quando gastamos dinheiro, podemos ganhar mais. Quando perdemos bens, podemos reconstruir. Mas o tempo, esse nunca volta. Marcelo assentiu devagar. E você acha que estou desperdiçando o meu? Ela sorriu e apertou a mão dele. Acho que você está finalmente aprendendo a usá-lo da melhor forma. Marcelo respirou fundo, absorvendo tudo. Sua mãe sempre teve razão. E agora ele sabia que não podia mais adiar as coisas que realmente importavam.
O silêncio na sala se estendeu por alguns minutos. Marcelo segurava a mão da mãe, sentindo o calor frágil da pele dela entre seus dedos. O peso daquela conversa ainda ecoava dentro dele, cada palavra fincando-se em sua mente como um lembrete do que realmente importava. Elisa suspirou e sorriu para ele, os olhos carregados de ternura. Obrigada por hoje, meu filho. Foi um dia especial. Marcelo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Cada vez que ela falava como se estivesse se despedindo, uma parte dele se recusava a aceitar. Não precisa agradecer, mãe, ele respondeu baixinho. Eu só queria ter feito isso antes. Ela acariciou sua mão com delicadeza. O importante é que estamos aqui agora. Marcelo assentiu, mas a inquietação dentro dele não o deixava em paz. Havia algo no jeito que ela falava, na serenidade que transmitia, que o deixava nervoso. Como se ela soubesse algo que ele ainda não sabia. Elisa tentou se levantar do sofá, mas hesitou no meio do movimento. Está tudo bem? Marcelo perguntou, imediatamente em alerta. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Só um pouco de tontura. Ele franziu o senho. Quer que eu pegue um copo d'água? Antes que ela pudesse responder, seu corpo vacilou e ela quase caiu para frente. Mãe! Marcelo a segurou nos braços antes que ela desabasse completamente. O coração dele disparou. A respiração dela estava curta e irregular. Um suor frio cobria sua testa. Fica comigo, mãe. Vamos para o hospital agora. O pânico começou a tomar conta dele enquanto a carregava até o carro. O tempo parecia correr contra ele, cada segundo valendo ouro. Seu peito estava apertado e ele tentava ignorar a terrível sensação de que algo estava muito errado. O trânsito parecia mais lento do que nunca. Marcelo dirigia o mais rápido que podia, a mandíbula travada, as mãos tremendo no volante. Aguenta firme, mãe. Só mais um pouco. Elisa abriu os olhos lentamente, tentando sorrir. Eu confio em você, meu filho. Sempre confiei. Marcelo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não fala assim. Você vai ficar bem. Ele estacionou bruscamente na emergência, saiu do carro e carregou Elisa nos braços para dentro do hospital. Alguém me ajuda! A equipe médica correu até eles, colocando-a em uma maca. Tudo aconteceu rápido demais. Os médicos começaram a examiná-la, conectando aparelhos, falando em termos técnicos que Marcelo não conseguia entender. Uma enfermeira segurou seu ombro. Senhor, precisamos que o senhor aguarde do lado de fora. Não, eu preciso ficar com ela. Faremos o possível, mas agora precisamos de espaço. Marcelo soltou a mão da mãe com relutância, sentindo como se estivesse deixando um pedaço de si mesmo ali. Ele observou enquanto empurravam a maca para dentro do corredor branco e frio do hospital. E então, ele ficou sozinho. Seu corpo estava rígido, como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos tremiam, a respiração estava pesada. E então, pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu um soluço subir por sua garganta. Sem se importar com quem estava por perto, ele afundou as mãos no rosto e chorou. Chorou porque sabia que não tinha mais controle. Chorou porque sentia que estava prestes a perdê-la. Chorou porque percebeu que nunca esteve pronto para dizer adeus. Marcelo continuava sentado no banco frio do hospital, com as mãos entrelaçadas e a cabeça baixa. A sensação de impotência o consumia. Ele sempre esteve no controle de tudo, dos negócios, dos números, das decisões importantes. Mas agora, diante da fragilidade da própria mãe, ele não podia fazer nada além de esperar. Sentiu o celular vibrar no bolso. Olhou para a tela e viu dezenas de mensagens não lidas e chamadas perdidas de investidores e diretores da empresa. Pela primeira vez, ignorou tudo. Havia apenas uma pessoa que ele precisava contatar. Discou o número de Sofia e o telefone chamou algumas vezes antes de ela atender. Marcelo!
A voz dela estava carregada de preocupação. Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Eu estou no hospital com minha mãe. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O que aconteceu? Marcelo passou a mão no rosto, exausto. Ela passou mal de repente. Foi tudo muito rápido. Eu não sei. Sua voz falhou e ele fechou os olhos com força, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Em qual hospital você está? Ele lhe passou o endereço e Sofia respondeu sem hesitação. Estou a caminho. Marcelo permaneceu ali, imóvel, enquanto o tempo se arrastava de forma cruel. Pessoas iam e vinham pelos corredores, mas ele não via ninguém. Apenas sentia o peso esmagador da espera. Meia hora depois, Sofia apareceu na recepção. Assim que seus olhos encontraram os de Marcelo, ela se aproximou rapidamente, sem dizer nada, e o abraçou. Por um instante, ele hesitou. Mas então, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, ele cedeu. Apertou os braços ao redor dela e respirou fundo. Ela vai ficar bem, Sofia murmurou, embora ambos soubessem que essa não era uma certeza. Eu não estou pronto para perder minha mãe, Sofia. Ela se afastou apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Ninguém nunca está. Marcelo sentiu um nó na garganta. Um médico surgiu no corredor e caminhou até eles. Parente de Elisa Dias? Marcelo deu um passo à frente. Eu sou o filho dela. Como ela está? O médico analisou seu prontuário antes de responder. Tivemos um momento crítico, mas sua mãe reagiu bem ao tratamento inicial. Ela está estável agora e pode receber visitas. A respiração de Marcelo saiu pesada, como se seu peito tivesse sido descomprimido à força. Posso vê-la? O médico assentiu e indicou o caminho. Marcelo e Sofia seguiram pelo corredor e, ao entrarem no quarto, encontraram Elisa deitada, ligada a um monitor cardíaco. O rosto estava pálido, mas os olhos brilharam assim que viram o filho. Você demorou, ela brincou, a voz fraca. Marcelo forçou um sorriso, segurando a mão dela. Me desculpe, mãe. Ela apertou sua mão suavemente. Você sempre pede desculpas por coisas que não pode controlar. Ele não respondeu, apenas segurou sua mão com mais força. Sofia se aproximou, sorrindo gentilmente. Dona Elisa, você me deu um susto. Elisa sorriu, os olhos se suavizando ao olhar para Sofia. Isso eu imagino, mas estou feliz que você veio. Marcelo observava cada detalhe. O sorriso dela, a maneira como falava, como se estivesse bem, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia. Aquela melhora repentina não era um sinal de recuperação. Era um suspiro, um adeus que o destino concedia antes de levá-la, e ele não desperdiçaria um segundo desse tempo. O quarto do hospital era pequeno e silencioso, interrompido apenas pelo som ritmado do monitor cardíaco e do vento que soprava levemente pela fresta da janela. O tempo parecia ter parado ali dentro. Elisa estava deitada, e seu rosto, mesmo pálido, carregava uma serenidade que Marcelo não compreendia. Ele segurava a mão dela com firmeza, como se pudesse impedir o tempo de levá-la. Como se aquele toque fosse o suficiente para mantê-la ali por mais um pouco. Como você está se sentindo? Ele perguntou, a voz mais baixa do que gostaria. Ela sorriu suavemente. Como quem está assistindo ao pôr do sol pela última vez. Marcelo sentiu um nó se formar em sua garganta. Mãe! Elisa virou o rosto lentamente para ele. Seus olhos tinham a mesma ternura de quando ele era criança, quando ela o pegava no colo depois de um pesadelo e sussurrava que tudo ficaria bem. Não quero que fique triste, meu filho. A vida não é sobre quanto tempo passamos aqui, mas sobre o que deixamos no coração das pessoas que amamos. Ele piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. E você acha que eu vou conseguir seguir em frente sem você? Ela apertou sua mão, os dedos frágeis, mas cheios de carinho. Meu amor,
Você vai continuar porque o amor nunca morre. Ele se transforma. Ele se espalha. Marcelo abaixou a cabeça. Eu queria tanto mais tempo. Ah, tempo. Ela suspirou, olhando para o teto como se estivesse enxergando algo que ele não via. Todos achamos que o temos de sobra, mas o tempo nunca foi nosso. Sempre foi um presente. Ele engoliu em seco. E eu desperdicei o meu. Elisa balançou a cabeça com suavidade. Não, meu filho. Você viveu como soube viver. E quando percebeu que havia algo faltando, voltou para onde seu coração sempre pertenceu. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo as palavras dela se cravarem fundo dentro dele. Mãe, eu não quero que você vá. Ela sorriu, como quem entende algo que ele ainda não compreende. O amor de uma mãe nunca vai embora, Marcelo. Ele fica nas palavras que ela disse, nos ensinamentos que deixou, nos gestos que você nem percebe que aprendeu. Ele sentiu um soluço subir por sua garganta. Eu não sei se consigo fazer isso sem você. Elisa olhou para ele com toda a doçura que o amor materno pode carregar. Consegue sim, porque eu estou dentro de você. Nos seus gestos, na sua força, na sua generosidade. Ele levou a mão dela ao rosto, sentindo o calor fraco contra sua pele. Se eu pudesse voltar atrás... Ela sorriu com paciência. Não voltamos, meu filho. Apenas seguimos. E agora, eu preciso seguir também. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcelo. Ele sabia. Aquele era o último pôr do sol dela. Eu te amo, mãe. Eu sempre te amei, filho, e sempre vou amar. A mão dela ficou mais leve na dele. O som do monitor se tornou um ruído distante. E então, Elisa partiu. Mas seu amor, esse nunca partiu. O quarto do hospital ficou pequeno demais para conter a dor que tomou conta de Marcelo. O monitor cardíaco agora emitia um som contínuo, denunciando o momento que ele mais temia. Sua mãe se foi. Ele não conseguia respirar. O mundo inteiro parecia distante, os sons abafados, os pensamentos embaralhados em um emaranhado de palavras que não faziam sentido. Ele ainda segurava a mão de Elisa, agora fria, sem vida. Como se seu toque pudesse trazê-la de volta. Sofia estava ali. Ele não sabia há quanto tempo, mas sentiu quando ela se aproximou. Ela não disse nada, porque sabia que não havia palavras que pudessem preencher aquele vazio. Então, simplesmente o abraçou. Marcelo não resistiu. Deixou-se envolver pelo calor dela, sentindo os braços delicados, mas firmes, ao redor dele. Seus próprios braços a puxaram com força, segurando-a como se fosse a única coisa que ainda o prendia à realidade. Ele tremeu, não de frio, mas do peso da dor que o atravessava. Sofia apertou sua mão entre as dela, oferecendo um consolo silencioso. Marcelo respirou fundo, o peito queimando, como se cada fôlego fosse um esforço monumental. Ficaram assim por um tempo que ele não soube medir. O funeral aconteceu 2 dias depois. O céu estava nublado, como se a própria natureza lamentasse a partida de Elisa. O cemitério estava repleto de pessoas que a amavam, vizinhos, conhecidos, funcionários da Dias Incorporadora. Pessoas que Marcelo sequer imaginava que um dia cruzaram o caminho dela. Cada um tinha uma história para contar sobre Elisa, o quanto ela os ajudou, o quanto sua bondade tocou a vida de tantos. Marcelo permaneceu de pé, ao lado do caixão, ouvindo tudo em silêncio. As palavras se misturavam ao som do vento e ao peso da despedida. Ele segurava uma única rosa branca. Não gostava de flores. Nunca viu sentido em oferecer flores a alguém que não podia mais recebê-las. Mas por alguma razão, sentiu que precisava fazer aquilo. Ajoelhou-se e pousou a rosa sobre o caixão. Eu espero que tenha sido o suficiente, mãe. Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu espero que, no fim, eu tenha te feito feliz. Sofia se ajoelhou ao lado dele, segurando seu braço com delicadeza. Ela não tinha dúvidas disso, Marcelo.
Ele fechou os olhos e respirou fundo. A despedida final veio com o som abafado da terra sendo jogada sobre o caixão. Um som que ele nunca esqueceria. Marcelo não voltou ao trabalho na semana seguinte. Nenhum funcionário voltou. A Dias Incorporadora parou por 7 dias inteiros. Pela primeira vez em sua história, não houve reuniões, não houve telefonemas urgentes, não houve decisões inadiáveis. Marcelo decretou luto. O prédio da empresa, antes repleto de cores frias, ganhou tons mais quentes. Ele ordenou que as paredes do escritório recebessem novas cores, que mais luz natural fosse aproveitada, que plantas fossem distribuídas pelo ambiente. Queria que aquele lugar refletisse algo diferente do que ele sempre foi. A empresa deveria ser um lar para aqueles que trabalhavam ali, como sua mãe sempre tentou ensiná-lo. No 8º dia após o funeral, Sofia bateu à porta do escritório dele. Marcelo olhou para ela e acenou para que entrasse. Ela vestia um suéter azul claro e seus cabelos estavam presos em um coque simples. Ele nunca havia reparado como a simplicidade dela o acalmava. Ela se sentou na poltrona à sua frente e cruzou os braços. "Já consegue respirar melhor?" Ele assentiu, soltando um suspiro pesado. "Acho que sim." Ela sorriu levemente. "Eu soube que você mandou redecorar todo o prédio." "Sim," ele respondeu, olhando ao redor. "Eu não queria que esse lugar parecesse tão frio." Sofia sorriu, observando-o. "Você mudou." Ele ergueu uma sobrancelha. "Para melhor ou para pior?" Ela riu. "Para alguém que finalmente começou a enxergar o que estava bem na sua frente." Ele inclinou a cabeça, observando-a com mais atenção. "E o que exatamente estava na minha frente esse tempo todo?" Sofia suspirou dramaticamente, jogando a cabeça para trás. "Ah, não. Só agora que percebeu." Ele franziu a testa. "Percebi o quê?" Ela revirou os olhos. "Eu era apaixonada por você, Marcelo, por anos, mas você nunca demonstrava nada." Marcelo piscou, surpreso. "Anos?" Ela balançou a cabeça, rindo. "Anos." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, um pequeno sorriso apareceu no canto de sua boca. "E você nunca me disse nada. E você alguma vez olhou para mim dessa forma?" Ele abriu a boca, mas fechou logo depois, porque no fundo sabia a resposta. Ele sempre sentiu algo por Sofia. Sempre. Mas nunca permitiu que isso se tornasse algo real. Acho que estava ocupado demais, tentando conquistar o mundo. Ele admitiu. Sofia sorriu, inclinando-se levemente para ele. "Pois é, e agora? O que pretende fazer com isso?" Marcelo segurou a mão dela e a entrelaçou com a sua. "Talvez seja a hora de começar a conquistar coisas mais importantes." O sorriso de Sofia se suavizou e, pela primeira vez, Marcelo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Com quem deveria estar. Marcelo segurava a mão de Sofia entre as suas, sentindo o calor e a suavidade de seu toque. Era estranho como aquilo parecia certo. Durante anos, ele viveu imerso no trabalho, acreditando que sentimentos eram distrações, que amor e negócios não se misturavam. Mas agora, tudo parecia se encaixar de um jeito que ele nunca imaginou. Sofia arqueou uma sobrancelha, curiosa com a forma como ele a olhava. "O que foi?" Ele respirou fundo, ainda digerindo os próprios pensamentos. "Lembrei de uma conversa que tive com minha mãe, poucos dias antes dela." Ele pausou, engolindo a dor que ainda vinha com as palavras. "Antes dela partir." Sofia suavizou a expressão e apertou a mão dele levemente, incentivando-o a continuar. Marcelo olhou para ela, sentindo uma mistura de nostalgia e um calor no peito que não sabia nomear. "Ela me perguntou sobre o futuro, sobre a família que eu queria construir, sobre o tipo de mulher que estaria ao meu lado." Sofia sorriu de leve. "Isso parece algo que a dona Elisa perguntaria." Ele assentiu, soltando um riso baixo. "Sim, ela sempre via além do que eu conseguia ver.
E naquele dia, ela me disse. Ele fez uma pausa, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Ela me disse que você combinava comigo. Sofia arregalou os olhos, surpresa. O quê? Foi exatamente o que pensei na hora. Disse a ela que não misturava sentimentos com negócios. Sofia cruzou os braços, divertida. Claro que disse. Típico. Ele balançou a cabeça, rindo consigo mesmo. Mas ela me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça desde então. Que pergunta? Ele a olhou nos olhos, sentindo a resposta se formar dentro dele como algo inevitável. Se eu não tentasse, o que aconteceria depois? Sofia piscou lentamente, absorvendo aquelas palavras. E agora você sabe a resposta? Marcelo deslizou os dedos pela mão dela, segurando-a com mais firmeza. Sei, nada aconteceria. Eu continuaria preso no mesmo ciclo, me convencendo de que não posso misturar as coisas, quando, na verdade... Ele parou, respirando fundo antes de continuar. Na verdade, eu já misturei há muito tempo. Sofia ficou em silêncio por um momento, os olhos analisando cada detalhe do rosto dele. Então, um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Então, sua mãe escolheu a mulher com quem você deveria casar. Marcelo riu, passando a mão pelos cabelos. Pelo jeito, sim. Sofia sorriu, balançando a cabeça levemente. E o que você acha disso? Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a profundamente. Acho que, mais uma vez, minha mãe estava certa. Sofia suspirou suavemente, e antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela se inclinou e o beijou. Não havia mais dúvidas, não havia mais barreiras, porque, no fundo, Elisa já sabia o que Marcelo levou anos para perceber. Sofia sempre esteve ali, e agora ele nunca mais a deixaria partir. Marcelo entrou no prédio da Dias Incorporadora e, pela primeira vez em anos, sentiu que aquele lugar respirava algo diferente. As paredes recém-pintadas em tons mais quentes davam ao ambiente uma sensação acolhedora, afastando a frieza corporativa que antes predominava. O chão brilhava sob a luz natural que agora entrava pelas janelas maiores, refletindo a mudança não apenas na estética, mas na alma da empresa. Os funcionários o cumprimentavam com sorrisos verdadeiros, e ele os retribuía com um olhar diferente, não de um chefe distante, mas de alguém que finalmente entendia o valor de cada um ali. Caminhando pelo corredor, ele notou algo que nunca havia parado para perceber. Aquelas pessoas tinham histórias, tinham famílias, tinham vidas além daquelas paredes. Sofia andava ao seu lado, segurando uma pasta com os relatórios do último trimestre. O que foi? Ela perguntou, notando a expressão reflexiva dele. Ele sorriu de leve. Estou vendo esse lugar de outra forma. Ela ergueu uma sobrancelha curiosa. E como está vendo agora? Marcelo soltou um suspiro e olhou ao redor. Como algo vivo. Algo que precisa respirar. Ela sorriu, satisfeita. Acho que sua mãe ficaria orgulhosa. Ele assentiu, sentindo o peso daquela verdade. Naquela manhã, reuniu todos os funcionários para um anúncio. O auditório estava cheio, as pessoas murmurando entre si, até que ele subiu ao palco. Quando pegou o microfone, o silêncio se instalou. Antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês. Começou olhando para os rostos atentos à sua frente. Nos últimos anos, nossa empresa cresceu de forma extraordinária e isso nunca teria acontecido sem o empenho e dedicação de vocês. Alguns funcionários se entreolharam, surpresos com o tom inesperado. Marcelo respirou fundo antes de continuar. Mas no meio desse crescimento, percebi que negligenciei algo fundamental. Nós passamos a maior parte do nosso tempo aqui, dentro desse prédio, lutando por metas e resultados. Mas, e nossas famílias? E nossa própria vida fora do trabalho? O murmúrio recomeçou,
dessa vez mais intenso. Era raro ouvir um CEO falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Marcelo ergueu o olhar para os funcionários. Por isso, a partir de agora, nossas diretrizes vão mudar. O expediente será reduzido. Quero que todos tenham mais tempo para estar com suas famílias, para viverem fora dessas paredes. Porque o trabalho deve ser um meio para termos uma vida melhor, não uma prisão que nos impede de vivê-la. Os olhos de muitos funcionários se arregalaram e sorrisos começaram a se espalhar. Além disso, ele continuou, novos benefícios serão implementados. Licenças parentais mais longas, um espaço de convivência dentro da empresa para que possam trazer seus filhos de vez em quando e um ambiente mais humano, onde cada um se sinta valorizado. A comoção foi instantânea. Pessoas aplaudiram, algumas até pareciam segurar lágrimas. Marcelo viu rostos emocionados, viu homens e mulheres que agora tinham a chance de ver seus filhos crescerem sem que o trabalho os afastasse. Naquele momento, soube que estava fazendo a coisa certa. Após a reunião, Sofia o encontrou na sala de reuniões, onde ele observava pela janela o movimento no escritório. Você realmente mudou. Marcelo olhou para ela e sorriu. Acho que eu precisava mudar. Ela cruzou os braços, apoiando-se na mesa. E como se sente com tudo isso? Ele suspirou, sentindo um alívio genuíno. Pela primeira vez, sinto que essa empresa não é apenas minha. Sinto que pertence a todos que ajudaram a construí-la. Sofia se aproximou e tocou o braço dele suavemente. Você transformou isso em um legado, o legado da sua mãe. Ele assentiu, sentindo a emoção subir em sua garganta. O que começou como uma mudança interna rapidamente se refletiu nos números. Com funcionários mais felizes e motivados, a produtividade disparou. Os clientes começaram a notar a diferença no atendimento, na energia da empresa. O mercado passou a ver a Dias Incorporadora não apenas como uma gigante dos negócios, mas como um modelo de gestão humana e eficiente. Em menos de um ano, os lucros aumentaram exponencialmente. A empresa cresceu de forma sustentável, sem precisar sugar a vida de seus funcionários para isso. Marcelo percebeu que o sucesso que ele sempre buscou nunca esteve apenas nos números. Estava no impacto que causava na vida das pessoas e, acima de tudo, estava na promessa que ele fez à mãe de que se tornaria um homem melhor. Porque ele finalmente entendeu o que Elisa sempre soube. O verdadeiro valor da vida não estava em quantos prédios ele podia construir, mas em quantos laços ele poderia fortalecer. O tempo passou como um rio que corre sem pressa, mas que nunca para. Marcelo aprendeu a respeitá-lo. A empresa floresceu, assim como ele. O trabalho deixou de ser uma obsessão e se tornou uma missão. A vida ganhou cor. E Sofia, ela sempre esteve ali. A decisão de pedi-la em casamento não veio como um estalo repentino, mas como uma verdade que Marcelo não podia mais ignorar. Durante anos, Sofia foi sua parceira no trabalho. Depois, tornou-se sua parceira na vida. E agora, era apenas natural que fosse sua parceira para sempre. Na manhã do casamento, Marcelo se olhou no espelho e sorriu consigo mesmo. Se Elisa estivesse ali, teria dito, até que enfim, meu filho. Ele riu baixinho, ajeitando a gravata. Na igreja, Sofia caminhou pelo corredor, radiante em um vestido elegante, mas sem exageros, porque ela nunca precisou de excessos para ser inesquecível. Seus olhos brilhavam com uma mistura de felicidade e cumplicidade. Quando ela parou ao lado dele, Marcelo segurou suas mãos, sentindo o calor e a familiaridade de algo que sempre esteve destinado a acontecer. Os votos foram mais do que promessas. Foram reflexões de tudo o que viveram. Sofia sorriu e começou. Eu esperei muito tempo por isso. E, para ser sincera, achei que você nunca perceberia. A igreja inteira riu e Marcelo abaixou a cabeça, rindo junto. Mas o amor tem seu próprio tempo. Ele ensina, molda e, quando a gente menos espera, ele nos encontra.
Você me encontrou, Marcelo, e eu encontrei em você o lar que nem sabia que precisava. Ele engoliu em seco, tentando manter a voz firme quando chegou sua vez. Eu passei anos achando que o sucesso era tudo. Construí um império, conquistei tudo o que podia, mas no caminho quase me esqueci de viver. Você me lembrou que o verdadeiro sucesso está no que a gente constrói dentro e não fora. Você foi a minha melhor descoberta, Sofia. Ela sorriu com os olhos marejados. O sim foi dito com a certeza de quem já havia escolhido um ao outro muito antes daquele dia. Na festa, Marcelo se afastou um pouco da multidão e olhou para o céu. "Espero que esteja vendo isso, mãe", murmurou, sentindo o vento tocar seu rosto suavemente. Sofia se aproximou e segurou sua mão. "O que foi?" Ele sorriu, apertando os dedos dela entre os seus. "Nada. Só tive certeza de que ela nunca foi embora." Sofia encostou a cabeça no ombro dele e eles ficaram ali, em silêncio, observando as estrelas. Porque, no fim, essa era a maior lição que Marcelo aprendeu. A vida não se mede pelo que se conquista, mas pelos momentos que se compartilha. E ele, finalmente, tinha tudo o que realmente importava. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Obrigado por estar comigo até o fim.